Rádio Chapecó. Rádio Chapecó. ZYJ 749, Rádio Chapecó, 1330 kHz, 10.000 watts de potência. Rádio Sociedade Oeste Catarinense Limitada. Rádio Chapecó, a rádio da família. Agora, na Rádio Chapecó, Hora Espírita. Um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Bom dia, amigas, bom dia, amigos. Hoje, 14 de dezembro de 2019, são 8 horas e 1 minutinho. E para você que está ligando o seu rádio agora, aí acordando agora, na preguicinha ainda, tomando seu café, o seu chimarrão, está começando, aqui pela Rádio Chapecó, mais um programa Hora Espírita, sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Como você já sabe, em cada programa é abordado um tema de interesse geral à luz da doutrina espírita, e no programa de hoje vamos falar sobre amar ao próximo como a si mesmo. Por isso queremos cumprimentar a você, amigo ouvinte, internauta, e convidá-lo a participar do nosso programa. Você pode enviar o seu bom dia para todos nós aqui, né? Suas mensagens, comentários, perguntas aos nossos debatedores pelos seguintes canais de comunicação da Rádio Chapecó. No Facebook, direto na live do programa. Lá daí você pode ver, ouvir e interagir conosco. Ou pelo fone 2049-1200 ou também pelo WhatsApp 2049-1212. Claro, você pode acompanhar o programa pelo seu rádio na frequência 1330 AM ou você, internauta, pelo www.radiochapecó.com.br. Sintam-se todos bem-vindos e em casa, porque, afinal de contas, esse programa é feito para você. Lembrando que todas as perguntas recebidas serão respondidas à luz da doutrina espírita, e se não conseguirmos responder todas elas no ar durante o programa, elas serão respondidas individualmente após o término deste. E nesse programa, para esclarecer esse assunto tão importante, temos no estúdio as nossas queridas amigas do nosso lar, né? Então, para começar a apresentação e dando o seu bom dia, Naice Sanagioto. Bem-vinda, Naice. Bom dia a todos e que tenham um final de semana muito lindo, iniciando esse período de Natal com o coração cheio de paz e amor. A Thaís, tudo bem? Thaís de Andrade, bom dia. Tudo bem, bom dia aos nossos colegas, bom dia aos nossos ouvintes. Fabi, bom dia, querida Fabiane Marcon, e a Fabi também estará acompanhando a participação do amigo ouvinte hoje, né? Mais uma tarefa. Bom dia a todos, é sempre uma alegria a gente participar desse programa. E vamos convidar os nossos ouvintes, aqueles que nos acompanham pela live do Facebook também, para participar, para contribuir, né, com aquilo que eles também pensam, que eles entendem, e com as dúvidas, para enriquecer o nosso programa que é feito em razão deles. Obrigado. Eu sou o Mauri Busato, da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, e na operação técnica hoje é ali do outro lado do estúdio, o Volmir, da Rádio Chapecó. Antes de iniciar o nosso bate-papo, queremos agradecer à imobiliária Nostra Casa e à Escala Construtora, bem como aos demais apoiadores que voluntária e anonimamente têm contribuído para que esse programa vá ao ar todos os sábados. Convido você para ouvirmos o recado dos nossos patrocinadores. Nós compreendemos o valor das escolhas, a profissão que vai conduzir o nosso futuro, o caminho que queremos para a vida. As pessoas que nos farão suspirar e acreditar que o destino pode ser incrível. Não são escolhas simples e nem fáceis. E tudo bem ter dúvidas diante de tantas possibilidades. Às vezes a vida se encarrega em nos direcionar às melhores escolhas. Nostra Casa.
a maior diversidade de imóveis para alocação de Chapecó. A construtora Scala acredita que estruturar uma obra pede valores fortes na sua essência, que geram confiança e grandes realizações. Foi assim que construiu seu know-how de mais de 25 anos no mercado de obras industriais, com dedicação, respeito, seriedade, o comprometimento com o conhecimento, o aprimoramento tecnológico, segurança e o maior valor de todos, o compromisso com a realização de cada cliente. scalaconstrutora.com.br. Estamos apresentando o programa Hora Espírita e o nosso assunto de hoje é amar ao próximo como a si mesmo. Em sua breve passagem pela Terra, Jesus nos deixou mensagens que tocaram de forma profunda o coração da humanidade. Mais do que um grande líder, Jesus foi o melhor psicólogo, o maior educador, maior médico, o maior terapeuta de que se tem notícias. Aquele que dividiu a história em antes e depois da sua passagem. O espírito mais perfeito que já esteve entre nós é considerado pela doutrina espírita nosso modelo e guia. Dedicou sua vida à humanidade e, para além das palavras, sua vida foi um verdadeiro testemunho de amor. Amar ao próximo como a si mesmo foi uma das suas mensagens mais tocantes. E é sobre ela que iremos conversar nesta linda manhã de sábado. Fiquem conosco, vamos juntos entender essa recomendação de Jesus à luz da doutrina espírita. E para o tema de hoje, você que gosta depois de pesquisar e conferir, nós vamos nos basear no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 11. Thaís, para entendermos então esse contexto da mensagem, como era a humanidade no período em que Jesus esteve na Terra? Bom, é preciso entender que naquela época Roma estava expandindo os seus domínios. E Roma, né, era uma sociedade politeísta, cheia de deuses, cheia de vícios, lutas pelo poder, uma sociedade extremamente sensualista, e que dominava os povos, tentava incutir a sua cultura. Os poderosos da época oprimiam os povos, os escravizavam. Então era uma sociedade extremamente materialista, voltada ao poder, à sensualidade, ao domínio, à traição. O que interessava era estar no poder. E Roma, como estava expandindo seus domínios, né, chegou a toda a região da Palestina, a época onde Jesus e os judeus, né, habitavam. E os judeus, então, foram subjugados ao domínio romano. Os judeus, por outro lado, eram um povo monoteísta, acreditavam em Deus único, mas muito apegados a regras, a rituais, onde ainda estavam apegados às oferendas, pagando tributos a César, né, que César era tido como um deus do Império Romano, estavam subjugados aos judeus, aos romanos, então eles odiavam os romanos, havia no ar assim aquela digamos assim, aquele ódio no hostilidade, ar, né? Hostilidade dos judeus. Nem pensar em amar, né, os caras. Não, assim, ainda muito revoltados porque eles esperavam um Salvador, estavam esperando a vinda, né, de um Messias prometido que iria libertar o seu povo desse jugo romano. Muito apegados às regras, era aquela época então que as mulheres eram proibidas de trabalhar. Tinham 512 leis, só para resumir, né? Isso, e daí o que Desde acontecia? Se não houvesse, se as mulheres ficavam viúvas ou não tivessem filhos adultos que as mantivessem, as mulheres eram obrigadas a mendigar, por isso que Jesus fala muito das viúvas, né? Ajudem as mães, porque elas eram obrigadas a mendigar ou a se prostituir para poderem sobreviver. As pessoas doentes eram excluídas da sociedade, a gente vê muito isso em relação aos leprosos, né, que precisavam se esconder em cavernas. Se eles se aproximassem da população, eles eram enxotados, eles eram apedrejados. Havia então muitas pessoas doentes, não havia auxílio nenhum.
muita tristeza, muita dor, aqueles que eram escravizados. Então, realmente era um período bem difícil, em que se vivia com esse orgulho, com essa opressão romana, com essa luta de poder, com a escravidão, e do outro lado um povo sofrido, mas ainda muito atrelado a regras, a sistemas, né? E muita dor, muito sofrimento, muito egoísmo. Era isso a sociedade na época, então, de Jesus. A Sandra, nossa colega Sandra, ela está dizendo aqui: bom dia, contribuindo, eram 614 os preceitos da Torá. Então, não eram 500 e o que eu disse lá. Um tanto mais ainda. É mais ainda, ou seja, do amanhecer ao deitar, ao dormir, o cara tinha que seguir regra. Tinha que sentar assim, tinha que lavar o rosto assim, tinha que lavar as mãos assim, cumprimentar assado. Era o dia cumprindo regras, né? E eram muito impiedosos também. E obrigado a Sandra. Era assim, tipo, você roubou, então se pegassem ali no ato, já cortava a mão fora, né, da pessoa roubando. A mulher, se suspeitassem, né, até armassem contra ela, né, com adultério, alguma coisa, ela era apedrejada. Então, até a morte, né? Até a morte. Então, muita violência também. Eu acredito que se possa, então, afirmar que nesse período a humanidade vivia um tempo de atraso, né? De atraso moral, de atraso espiritual e também de atraso em termos de conhecimento, né? E talvez, pensando nesse estado em que a humanidade se encontrava, é que vem Jesus. E aí eu lembro que quiseram testar Jesus naquela pergunta, né? Se devia dar a César, né, a contribuição, né, o dinheiro, os tributos, né? Então aí é que entra o porquê foi incluído nesse capítulo exatamente o dai a César o que é de César, né? Onde Jesus disse que o que fosse de César era de César e o que era de Deus era de Deus, mostrando que deveria existir um equilíbrio entre as duas situações, nem só a César, nem só a Deus, ou seja, o equilíbrio das duas coisas. Então, é esse o caminho, né? E, nossa, o que Jesus teve que fazer de orientações para esse povo foi algo incrível mesmo. E mais alguma... Então, agora vamos entrar mais no tema. Esse aqui foi uma introdução para o pessoal entender, né? Aonde se localizou esse ambiente. Nice, o que significa o significado de amar a si mesmo? Você dá um presente, né? Mais ou menos isso. Mas qual presente? Jesus reduziu toda a lei e todos os profetas, quer dizer, os ensinamentos de todos os profetas, em um só mandamento. Então, mandamento é uma lei que Jesus coloca para resolver a situação do povo daquela época e até hoje, né? O mandamento amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, que está em Mateus, capítulo 22, versículos 37 a 39. Jesus resume toda a sua doutrina ao amor. E a gente já na infância aprende esse mandamento. Todos nós aprendemos. Amar a Deus, amar ao próximo, mas nós não aprendemos muito bem amar a si mesmo, a terceira parte deste mandamento. E ele ainda fala, amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. Na inteligência, na sabedoria de Jesus, ele atrela essas duas situações de amor, o próximo e a si mesmo. Elas vêm junto, amar ao próximo como a si mesmo. Significa que o amor, essa força criadora do universo, está dentro de cada um de nós e ela emana de Deus. É uma parte de Deus que nós temos dentro de nós, a centelha do amor. E aí nós precisamos primeiro amar a nós mesmos para daí transmitirmos este amor ao outro.
porque nós só podemos dar aquilo que está em nós. Então, nós precisamos sentir esse amor, vivenciar esse amor próprio, a autoestima, para aí, então, sermos capazes de amar ao próximo. Porque se nós não nos amarmos, nós vamos tomar posse dos outros. Meu filho, meu marido, minha esposa, meu cachorro, meu. Isso é possessão, não é amor. Eu só amo o outro quando eu sei que sou amado. E amado pelos outros, mas principalmente por mim mesmo. Uma pessoa bem amada é capaz de amar. Uma pessoa mal amada é uma pessoa amarga, rancorosa. Amar a si mesmo não é orgulho e nem egoísmo, como a gente pensava antigamente, né? Porque orgulhoso é aquele que não se ama. Então, ele acha que para ele ser amado pelos outros, ou admirado, não é nem amado, admirado, ele precisa encher-se de poder. Esse é o orgulho, é a questão dos romanos, que enchiam-se de orgulho e de poder e que continua até hoje, né? Em algumas pessoas. E o egoísta é aquele que não se ama nada, tanto que ele quer tudo para ele, porque tudo está faltando nele. Venha a nós o vosso reino, né? Se amar é ter autoestima, é um problema de muita gente hoje. Baixo autoestima, quer dizer não gostar de si mesmo. É se aceitar. Muitas pessoas não se aceitam, dizem, eu nem me olho no espelho. Eu vou na frente do espelho, pente cabelo, mas nem me olho, porque não gosto daquilo que vejo. E coloca defeitos. Nós não somos um padrão, não somos clones, nós temos diferenças e a beleza está nas diferenças. Se amar é fazer o bem para si mesmo. Mas quem que não faz o bem para si mesmo? Muitas vezes nós não fazemos o bem, muitas vezes nós fazemos o mal, através de exageros, através de contaminações mentais, fazemos o mal para nós mesmos. Então, fazer o bem para si mesmo é se amar, é ter equilíbrio na sua vida, em todos os setores. Quem se ama se instrui e se cuida, para então poder cuidar do outro. Haroldo Dutra dá um exemplo bem interessante. Ele fala das instruções de voo num avião, que fala que no caso de despressurização da aeronave, quando falta oxigênio, caem as máscaras de oxigênio. E aí a instrução é, primeiro, coloque a máscara em si, para depois ajudar o outro, seja uma criança, um idoso, uma pessoa em dificuldade. Nossa, parece egoísmo. Primeiro eu vou botar a máscara em mim. Não, é que se você não colocar a máscara em si mesmo e for ajudar o outro, você desmaia, o outro desmaia, ninguém se salva. Então, a importância de cuidar de si mesmo para estar bem. Não é